E eu queria que você me ensinasse assim, a diferença entre uma pessoa que está buscando saúde, qualidade de vida, o que você indica, o que você não indica, num grosso modo, na individualidade, caso o paciente é uma pessoa, cada cliente é uma pessoa, ele vai até você, o seu paciente, e você vai individualizar tudo. Mas a grosso modo, uma pessoa que quer somente saúde e qualidade de vida. Quando que você acha que é necessário entrar com algum hormônio? E no atleta competidor, que conselhos você daria para aqueles que vão ter que entrar nesse mundo, vão ter que chegar longe, né? O que você aconselharia para eles? O que você aprendeu cientificamente que você pode passar e na prática também? É o que mais acontece no consultório, né? Ainda mais pelas minhas especializações, meu estereótipo. Eles me acompanham no Instagram, veem minha rotina e falam, pô, mal sabem eles que a maioria dos pacientes são clínicos, senhoras, senhores, Sim. pessoas que estão já em um quadro avançado de Sim. doença e precisam de uma assistência nutricional terapêutica. Mas a maioria das pessoas que buscam uma melhoria de qualidade de vida e tão preocupada como é que está o eixo hormonal dela em relação a todos os hormônios, Sim. não só a testosterona, Sim. elas vamos dizer assim, elas desconhecem o fator que está causando aquele problema. Sim. Uma coisa que muita gente não sabe. Chega um paciente para mim que ele está com excesso de peso. Ele não dorme direito. Sim. E não tem uma boa alimentação. Você pede para ele um exame bioquímico, né, completo, sim, vai ver o marcador de testosterona dele, 200 e pouco, 300. Nossa. E aí? Sim. Que vida que esse cara está tendo com 300 de testosterona? Sim. Existe uma linha da saúde que fala, ele tem sinal e sintoma de hipogonadismo, de deficiência de produção de testosterona? Não tem, então tá tudo ok. Tá. Aí você olha a referência laboratorial, um laboratório é de 300 a 700. Sim. Outro é de 400 a 1000. Certo. Um é de 100 a 900. Nossa. Olha Sim. só esse limiar, é coisa absurda. Muda de laboratório para laboratório? Muda, porque cada laboratório utiliza uma referência técnico-científica, uma referência literária em Eu relação ao também não, marcador. estamos aprendendo agora. E não é só em relação à testosterona, tá? Olha isso. A gente vai ver marcador inflamatório de enzima hepática, por exemplo, TGO, TGP, gama-GT, bilirrubina. Muda isso aí. E muitas vezes o médico ou o nutricionista, quando ele pega aquele exame ali, ele não consegue interpretar o que está acontecendo dentro da particularidade do indivíduo. Aquele número que está ali para interpretar o exame de sangue, ele é só um marcador. Calma lá. Ele não fecha diagnóstico. Sim. O diagnóstico vai muito além de um número. É um conjunto de Exatamente. fatores. Aí envolve sinal e sintoma, envolve uma anamnese um pouco mais avançada, semiologia, sim, envolve também exame de imagem. Então a gente consegue avançar muito mais para ter esse diagnóstico. Sim. Obviamente numa equipe multidisciplinar. Voltando naquele ponto. O indivíduo chega lá com sobrepeso, uma péssima rotina, um estilo de vida meio deficitário, não está legal, e esse cara está com a testosterona baixa. Você pega esse indivíduo, submete ele a uma alimentação que vai trazer para ele perda de gordura. Perfeito. Esse indivíduo começa a melhorar a forma física dele. Perfeito. Ele começa a sair ou da obesidade ou do sobrepeso e se aproximar do peso dele normal, que a gente chama de eutrofia. Perfeito. Esse cara já vai ter uma melhora na produção de testosterona. Perfeito. Isso é fato. Perfeito. Se esse cara começar a dormir direito, perfeito, se hidratar direito, perfeito, e reduzir os níveis de estresse, essa testosterona melhora ainda mais. Perfeito. Mas mais ainda o excesso de peso. Por quê? Muita gente não sabe, mas o excesso de gordura corporal não só inibe a produção de testosterona parcialmente, reduz a produção de testosterona, como também a testosterona que é produzida, ela não cumpre o papel dela direito. Olha. É uma resistência à ação da testosterona mediante o excesso de peso. Perfeito. Então, às vezes, você pega um indivíduo que está gordinho, está com 700 de testo. Perfeito. Só que ele não tem esses 700 de testo na prática, porque ele produz, mas por ele estar em um estado crônico inflamatório do processo de obesidade, ele tem uma resistência à ação dessa testosterona. Perfeito. Você pode pegar esse cara e colocar uma Durateston por semana para ele de 250 miligramas. Ele não vai ter a mesma resposta que um indivíduo que esteja em plena condição de saúde. Perfeito. E não tem o fator de muita gordura também mais aromatização? Tem uma relação também, né? Sim. Um ambiente mais gordo, um corpo um pouco mais gorduroso, ele cria um ambiente hormonal mais pró-estrogênico. Aí você vê aquele paciente que já começa a fazer aquele corpinho de pera, aqueles flancos começam a crescer, fica com um corpo meio afeminado, aquela mama com gordura, a gente chama de lipomastia, confundindo muito com ginecomastia. Então vou tomar testosterona, ele vai pondo testosterona e vai aumentando ainda mais. E outra coisa, Maurício, um quadro que acontece bastante, ginecomastia por falta de testosterona. Olha, não, nunca. Excesso de hormônio estrogênico, estradiol, progesterona, estriol, estrona, pode gerar também ginecomastia.
Em pessoas com baixa testosterona. Exatamente. Sem contar que baixa testosterona também aumenta o risco cardiovascular. Isso, olha que legal. Muito interessante. Por exemplo, vou falar o meu caso, né? Eu tive muitos problemas com testosterona, dos 15 anos de idade até os 40 eu usei naturalmente, e muitos problemas graves de saúde, né? Hoje eu treino melhor, me alimento muito mal, tenho dificuldade para me alimentar bem, porque eu me esforcei tanto durante 19 anos, de campeonato em campeonato, foram mais de 50 campeonatos, cada campeonato você tem que chegar no mínimo de gordura possível, aí aumentava o peso, subia de 10 a 20 quilos e perdia isso em 6 meses. Então, eu fui muito assim, ó, agora tem que comer muito, então vamos comer muito. Agora só pode comer isso nessa quantidade, então vamos comer isso. Poxa, quase 20 anos. Chegou uma hora que eu falei, cara, não aguento mais olhar para o prato e ver e pesar o prato. Eu quero ver se é gostoso ou não, quanto que eu vou comer ou não, que não é saudável. Mas é um rebote de um exagero lá atrás, que me trouxe tipo que um trauma de fazer muito regrado a alimentação. Hoje eu não consigo. Então eu treinando, me alimentando mal, fui em médicos, né? Inclusive o Dr. Santarém, da USP, treinamento para no envelhecimento principalmente, é um cientista, né, do fisicultura e da musculação. Fui em outros endócrinos meus, o Dr. Colgo, de Campo do Jordão, e eles falaram, a gente não vai entrar com testosterona, minha testosterona é em torno de 300. Ele falou, por quê? Eu preciso arrumar todo o seu organismo primeiro, depois que a gente arrumar o organismo, a gente vai ver se é necessário ou não. O cientista Santarém disse, treine perna pesado e músculos grandes pesado e veja se não vai subir sua testosterona. Então eu acredito que, me alimentando bem, treinando pesado hoje, para minha idade, eu consigo uma margem ali que me dê saúde, vigor e tal, eu não precisaria talvez usar. Sim. E se eu for usar, vai ser a última carta do jogo, né? Então é como você está falando, a gente arruma todo o bolo, depois a gente vai pensar na testosterona, é isso que eu entendi? De forma natural, a gente tem fatores ali que vão se somar, a gente chama de sinergia, para realizar o aumento da testosterona endógena, ou seja, a testosterona natural desse indivíduo. Produzida. Entre eles, obviamente, a melhoria da composição corporal. Baixar o percentual de gordura e melhorar o percentual, a composição muscular. Primeira coisa. Outra coisa. Né? Antes. Exatamente. Fazer esse indivíduo diminuir um pouco a resistência metabólica dele. Colocar esse cara para oxigenar. Perfeito. Esse cara tem que fazer um cardio. Perfeito. Esse cara precisa fazer uma caminhada acelerada, subir uma escadaria, Perfeito. fazer um trotezinho. Isso aí vai dar para ele uma eficiência metabólica maior. Perfeito. Quebra aquela resistência mitocondrial. A mitocôndria do cara às vezes está ali dormindo, sim, quase morta, nem utiliza mais gordura ou outro substrato energético para fazer energia para a célula. A gente tem que melhorar isso aí através da eficiência do quê? Consumo de oxigênio, que é cardio. Ou seja, a gente tem o que fazer no treino, a gente tem que fazer em alimentação para então pensar no hormônio. É isso que você está querendo dizer. Mas temos também compostos que podem ser ou nutracêuticos ou fitoquímicos, compostos bioativos, que vão dentro desse contexto de uma retaguarda de vários componentes somar no processo. Não existe ainda nem o tríbulos, nem a turquisterona, nem o long jack, não vai aumentar a sua testosterona. Sim. Eles vão melhorar o seu potencial de realização de todos os processos químicos, fisiológicos, metabólicos, inclusive endocrinológicos, estão tudo ligados. E dentro desse contexto vai melhorar a sua produção de testosterona. Perfeito. Basicamente isso. Não precisa mexer com isso. E outra coisa, o indivíduo não sabe às vezes, mas muito desses fitoquímicos, né, desses químicos naturais que a gente vê em cápsula aí, eles nem agem na região do nosso eixo HPT, hipotálamo pituitário reticular, para estimular produção de hormônio luteinizante ou folículo estimulante para produzir mais testosterona ou mais espermatozoide. Nem é isso. Sim. Eles agem ali na região das catecolaminas, fazendo o cara ter um pouquinho mais de noradrenalina, um pouquinho mais de dopamina, se sentir melhor e através disso o resultado ser o quê? Um testículo mais responsivo à produção de testosterona. Então é um contexto, o corpo nunca trabalha sozinho. A única forma de eu chegar no meu testículo lá e falar para ele assim, ó, produz testosterona aí, meu filho. É com HCG, gonadotropina corânica humana. É só isso. Certo. De resto, meu velho, é só o contexto geral. Certo. O negócio do treino de perna, como o Maurício falou, eu já ouvi muito falar sobre isso também. Qual que é o aumento ali da testosterona? Tem significativo aumento? Como é que funciona isso? Os estudos mostram que o indivíduo que treina mais perna e faz exercício de mais força, intensidade, explosão, carga, ele tem aumento da produção de testosterona. Certo. Obviamente, por um contexto de melhoria, como a forma já disse, metabólica. Sim. Esse cara ele vai oxigenar mais. Esse cara ele vai ter mais liberação de neurotransmissores, inclusive das catecolaminas. Ele também vai liberar também endorfina, ele vai ter sensação de bem-estar, fora que quanto mais esse cara agacha, mais esse cara faz terra, mais ele empurra com a perna, mais ele chuta numa mesa, numa cadeira extensora, mais ele vai ter circulação periférica. E principalmente uma circulação na região próxima
ao meu aparelho reprodutor. Olha que interessante. E aquilo aumenta o fluxo sanguíneo e estimula Olha um trabalho um isso. pouco mais Tem potencializado outro ali. fator aí. Eu tenho que ter sangue no meu testículo. Perfeito. Eu tenho que fazer com que as minhas artérias elas consigam chegar Olha sangue só. até o local para nutrir aquilo ali, inclusive, principalmente com oxigênio, para efetuar um trabalho. Tudo é célula no corpo, Perfeito. inclusive o testículo. Perfeito. O que move célula? Energia. Perfeito. Mitocôndria precisa de oxigênio, precisa Perfeito. de algum substrato energético. Perfeito. Para aquilo ele trabalhar, eu tenho que fazer a circulação trabalhar ali. Perfeito. E é interessante isso, né? Porque ele fala treine perna mais pesada. Eu falei, mas por que perna, né? Então você já está falando mais um fator aí, né? Porque melhora a circulação exatamente na região do Um testículo. dos que fatores. né, Não que se vai sabe trabalhar. ainda qual o fator Perfeito. exato que faz. Sabe Mas que dentro faz. de um contexto que envolve exercício de força e Sim. membros inferiores e também core, Sim, núcleo do Sim. corpo, é a perna, né? É O o- agachamentão aí. mas não vem você tomando hormônio achando que vai aumentar o tamanho da sua ampola fazendo perna. Não vai, você já não está produzindo. Sim, não adianta. Pode fazer o que sim. você quiser que não vai adiantar Sim. nada. Outra coisa interessante, os atletas do passado, de onde eu venho, minha formação mentora de molde escola, hoje a gente está aprendendo aí com a nova escola, né? Mas a gente não dava atenção para a perna. A perna era o último músculo que você treinava naturalmente no contexto. Era difícil um cara que ia lá treinava a perna de verdade, como se treinava peito, costas e tal, né? Hoje mudou um pouco isso. A gente vê o pessoal, homens, né, treinando um pouco mais de perna. E o que eu falo hoje para os atletas é, cara, treine perna, porque dos músculos é o que mais vai estimular a testosterona e o que mais vai acelerar o seu metabolismo. Melhoria do todo o complexo metabólico. É isso que a gente quer. A Perfeito. gente quer esse cara com uma circulação melhor, um retorno venoso melhor, oxigenando mais. Quanto mais rápido o sangue dele, venoso, volta ali para o pulmão dele, a nível de alvéolo pulmonar, para fazer troca gasosa, mais oxigenação, mais oxigênio dentro do corpo, mais queima de caloria. Esse cara vai ficar mais vivaz, todos os processos vão se otimizar. É isso. É um Perfeito. contexto genérico. Perfeito.